Oi, sejam muito bem-vindos a um novo webinar conosco, a GBA. Hoje temos uma convidada especial, a Gabi Sowell. Oi, Gabi, como você está? Bem, bem, boa tarde. Como você tá, Paulo? Muito bem, obrigada. Seja muito bem-vinda. Hoje conosco a gente vai falar um pouco da ATA, a Adventure Travel and Trade Association. E bom, então, você quer começar agora, Gabi, ou acho que temos que esperar uns minutos para que a equipe da GBA fale no chat se a gente está bem, se eles estão ouvindo bem. E já começamos, tá bom? Tudo bem, tudo ótimo. Tá. Você quer ir falando um pouco, Gabi, do o que você faz na ATA? Com certeza. Eu sou a diretora geral para a América Latina da Adventure Travel Trade Association, conhecida como a ATTA, ATA na América Latina. Eu sou brasileira, moro nos Estados Unidos, moro na região de Seattle agora, e eu tenho muita experiência no turismo, de aventura e natureza, mais de 20 anos. Comecei no Pantanal trabalhando como guia muitos anos atrás. Comecei muito jovem e trabalhei por todo o Brasil, várias regiões do Brasil, e agora estou aqui nos Estados Unidos. Mas trabalhei com hotéis, trabalhei em empresas de rafting, trabalhei em empresas de turismo de aventura em todos. O último lugar antes de eu morar aqui nos Estados Unidos era em Florianópolis, onde eu trabalhava numa agência de turismo de aventura e ecoturismo chamada Adrenailha. Ai, que bom. Então, tem muita experiência, né, com o segmento da aventura. Uhum, com certeza. Ai, que bom, beleza. As meninas já falam que temos o som e imagem bom, então a gente pode começar. Se você quer começar a mostrar sua apresentação, Gabi? Com certeza. Eu vou compartilhar minha tela, vou fazer uma pequena apresentação aqui para vocês, mostrando alguns recursos da ITTA nessa época agora de Covid, alguns recursos grátis que a nossa comunidade aí no Brasil e por todo o mundo pode aproveitar, e contar um pouquinho do que a gente está sabendo, como o turista vai mudar já alguns comportamentos depois do Covid. É claro que existe muita... A gente não tem muita certeza de onde as coisas vão estar, mas a gente está notando alguns padrões e algumas pesquisas que já têm mostrado o comportamento do turista vai mudar, com certeza, depois dessa pandemia que realmente nos fez mover toda a estrutura, né? Então, e mudar o status quo. Então, vou apresentar rapidinho algumas coisas para vocês e aí a gente bate um papo com as perguntas do chat. Então, já me apresentei, sou diretora para América Latina e Caribe da ITTA. Vou falar um pouquinho sobre a ITTA, o que nós fazemos, vou mostrar esses recursos gratuitos, alguns comentários e aí algumas recomendações também para os empresários e destinos no final. Tá? Então, um pouco sobre a ITTA, para quem não conhece, Adventure Travel Trade Association. A nossa missão realmente é apoiar a comunidade de turismo de natureza e turismo de aventura global. A gente acredita muito na força, na importância desse mercado, desse nicho de turismo, porque ele cuida da natureza e cuida das pessoas, deixando bastante renda no destino, comparado com o turismo mais massivo. Então, a nossa grande missão como organização é realmente suportar os países, as empresas, toda a comunidade que se interessa nesse nicho de turismo de natureza e ecoturismo. Eu gosto sempre de definir o que nós entendemos como aventura, porque existe às vezes alguma confusão ou uma limitação do que a gente entende de aventura e o que as pessoas pensam, principalmente na América Latina. A aventura é considerada muito turismo extremo, atividades de turismo de turismo extremo. Na verdade, 99% das atividades de aventura são soft adventure, que a gente chama, que são atividades mais leves. Para a gente da ITTA, tudo que a gente esteja envolvido, como ali na esquerda, ou na direita de vocês, não sei, atividade física, cultura e natureza, para a gente é considerada aventura. Então, a gente pode falar em turismo rural, ecoturismo, turismo de base comunitária, todos podem estar dentro de turismo de aventura, tendo esses elementos, pelo menos dois elementos, atividade e natureza, atividade e cultura. Então, as atividades mais comuns, na verdade, são caminhada, bicicleta, né, em todo mundo. A experiência é o coração da aventura, e eu vou comentar um pouquinho por que a gente acredita que depois do Covid
muitas pessoas vão estar buscando esse nicho, especialmente de turismo, né? Então, o Brasil, como destino, tem muito potencial nessa área, com certeza, e a América Latina, na minha opinião, como um todo também. O turista, o que ele busca, né? O turista de aventura. Ele busca algo que seja original, único, fora do padrão normal. Ele busca alguns desafios, sim, a gente gosta de fazer uma caminhada, e no fim, que é bastante importante, alguma transformação pessoal durante as viagens, aprender algo novo, ou fazer alguma coisa com impacto na sociedade onde eles estão visitando. Então, é um turista bastante consciente, preocupado com o seu impacto ambiental e cultural e social também, quando ele viaja. Então, essa é a definição que nós... E quando eu estiver falando do turismo de aventura, mantenham isso na cabeça de vocês, que às vezes é mais amplo do que as pessoas entendem. Como eu disse, nós temos bastante paixão nesse nicho, porque ele realmente contribui muito para a economia local. Comparado com o turismo massivo, que seriam os turismos mais tradicionais, turismos de cadeia, turismo de grupos grandes, né? Turismo, esse é o que a gente está chamando de turismo massivo aqui, comparado com o turismo de aventura, que são grupos menores, né? Só que ele deixa muito mais impacto no destino. Tá? Comparado com o turismo massivo, 14% em média fica no destino, depois que o turista vem, esse dinheiro, essa derrama, né, de dinheiro que chega no destino. Comparado com o turismo massivo, que 65% fica no destino, porque são hotéis boutiques, são guias locais, são restaurantes locais. Então, essa é a grande diferença entre turismo massivo e de aventura. Também legal mencionar que gera muito mais emprego que o turismo massivo também, né? Ele gera 2,6 comparado com 1,5 para cada 100 mil dólares. E também é interessante que gera mais emprego para as mulheres. Então, ele ajuda muito na igualdade de gênero, comparado com o turismo massivo, que ainda, infelizmente, continua sendo muito masculino, né? Porque, normalmente, o turismo de aventura envolve muito a comunidade e trazendo renda para as famílias. Então, por isso que a gente é tão apaixonado por esse setor. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da ITTA. A ITTA foi fundada em 1990, com essa atual liderança, e nós temos mais de 100 países representados em todo o mundo, e a gente tem, dentre os nossos associados, países, o Brasil, por meio da Embratur associado, a gente tem vários empresários brasileiros que são associados à ITTA, que oferecem esse tipo de serviço, mas a gente tem também jornalistas, empresas que prestam um serviço para a comunidade, como alguns softwares, algumas soluções financeiras, alguns advogados, roupas e equipamentos de aventura, que também são associados à ITTA. Então, a gente está espalhado pelo mundo inteiro, a gente é muito conhecido pelos nossos eventos, né? O Adventure Travel World Summit é nosso evento mundial, que aconteceu no Brasil em 2008, por exemplo, para quem esteve presente deve lembrar. Mas a ITTA também faz vários estudos de mercados, onde eu vou mostrar para vocês também onde estão, para vocês poderem baixar e aproveitar nesse momento de Covid para dar uma estudada, que é importante. A gente faz educação, desde a educação online, capacitações online, ou em pessoa, várias coisas, recursos nesse sentido também. A gente ajuda muito a comunidade a se juntar, então, aos compradores a encontrarem os fornecedores nos destinos, aos jornalistas a conhecerem histórias sobre os destinos, os empresários para poder contar. Então, a gente realmente é essa grande hub que a gente chama de colocar a indústria em contato, né? Nós também trabalhamos com consumidor final, enfim, tem várias coisas que a gente faz para apoiar esse setor por todo mundo. Mas, como eu digo sempre, a ITTA é uma associação, então a gente... vocês fazem parte e todo mundo pode fazer parte da ITTA se interessado, né? Vou mostrar então para vocês aqui alguns recursos. Essa é a nossa página principal, Adventure Travel Biz, onde vocês podem ver sobre a gente, as nossas notícias, os serviços que a gente oferece, os eventos, e tem muito recurso legal agora disponível gratuito na nossa página. Então, eu convido vocês a visitarem, a realmente aproveitar. A informação e dados é fundamental para a tomada de decisões, né? Principalmente em momentos tão incertos, informação é muito importante. Então, eu vou mostrar aqui onde tem alguns recursos para vocês, gratuitos. Dentro da nossa página, ali, quando eu mostrei, Adventure Travel.biz, tem uma parte que chama News. Então, a gente tem várias notícias aqui, que são semanais, que a gente vai atualizando. Tem um guia especial para o Covid-19, com vários artigos interessantes sobre esse tema, também para os empresários, especialmente pensando em negócios mesmo. A gente tem alguns artigos em espanhol,
dentro do Adventure Travel News também. Então, quem quiser receber para ficar sabendo dos eventos, ficar sabendo de webinar gratuito que a gente está fazendo, ficar sabendo de estudos que foram lançados, é só colocar seu e-mail ali e você vai começar a receber a nossa newsletter. Várias delas, essa em inglês, Adventure Travel News é em inglês, tem alguns artigos em espanhol, mas ela é realmente uma newsletter mais global, com todas as tendências do mundo. Mas a gente tem uma especial para a América Latina, que é bem legal vocês ficarem sabendo, que não é só a tradução da newsletter global, mas é uma newsletter feita pela gente, para a gente da América Latina. Então, um dos pontos que a gente vai conversar é que o mercado regional ele vai ser muito forte depois. Então, é bem interessante também estar bem informado do que está acontecendo na América Latina como um todo, porque esse mercado vai ser bastante importante para a gente depois. Então, e você vai naquela página ali... Essa newsletter que você está falando, ela está em português e em espanhol também? Tá, principalmente em espanhol. Tá? Essa newsletter da América Latina. A gente tem um artigo ou outro que a gente publica em português, sempre que possível. Tá? Então, vocês entram ali na nossa página, faz o subscribe ali. Embaixo vai ter mais opções, more subscription options. E aí vocês podem se inscrever para a América Latina em espanhol. Vocês podem ver que tem várias outras newsletters que a gente manda, mas eu queria dar ênfase nessa da América Latina, porque eu acho que realmente vai ser relevante depois do COVID. Então, tem alguns exemplos dos artigos que a gente publica. Esse, por exemplo, foi publicado no dia 2 de abril, logo depois que a crise estava no auge mesmo, sobre cancelamentos, está em espanhol, tem o link na apresentação, e eu sei que a Paula vai compartilhar depois com vocês. Mas vocês podem... essas recomendações de que fazer com relação aos cancelamentos, adiar, algumas ideias para as empresas poderem sobreviver esse momento de nada, né, de retorno financeiro, porque está tudo parado. Tem esse outro artigo também que meu colega Andrés, da Colômbia, escreveu sobre essa perspectiva do futuro mesmo, sobre o COVID, que está disponível na nossa página, é gratuita, é uma super análise do mercado, para onde ele vai, também tem um link aqui e que vocês depois podem ter acesso. Vale a pena também para a gente começar a pensar realmente no futuro. A ITTA oferece vários webinars, já oferecia há muito tempo antes do COVID, a gente tem uma super biblioteca, então dentro da nossa página principal, embaixo de serviços ali, ó, vocês podem baixar alguns gratuitamente, e são vários, tem sobre negócios, tem sobre marketing, tem sempre alguns destinos também, que é interessante, e queria dar ênfase num que a gente acabou de colocar ali, que foi sobre o nosso Adventure Connect virtual da América Latina, que foi um em espanhol também, que a gente fez logo no começo da crise do COVID, que está gravado ali, tá ali para vocês, e é bem interessante. A gente teve um painel com várias lideranças da América Latina. Então, dentro lá dos webinars, vocês podem assistir a gravação desse da América Latina. Aqui embaixo dessa mensagem para subscribe, vocês podem colocar o play no vídeo ali. Mas assim, toda semana tem um webinar novo, semana que vem tem um outro, a gente acabou de postar um sobre recursos financeiros nessa época, semana que vem tem mais, então vale a pena nesse momento estar ali se informando. E aí dentro de serviço também a gente tem os estudos, a pesquisa da ITTA, então tem estudo específico de bicicleta, de gastronomia, de alguns destinos, tem esse estudo que a gente recém colocou também sobre soluções financeiras durante o COVID, tem nosso levantamento que a gente fez com todos os associados da ITTA do mundo sobre a situação do COVID, o que eles estão sentindo, para você poder ter um feeling também dos restos do mundo nessa região. A maioria deles são gratuitos, especialmente para os nossos associados, e alguns têm uma taxa bem baixa para vocês poderem baixar. Então, eu só queria mostrar os recursos, porque como eu disse, tem vários muito grátis ali e bem relevantes nesse setor. Se você tem interesse em turismo de aventura e natureza, vale a pena estar bem informado. Sobre o COVID, eu vou apresentar um pouco o que a gente está sentindo sobre o perfil do turista depois da pandemia. Então, a gente sabe que está tudo parado, né? Nós, empresários, para todo mundo, evento, tudo está parado, vai continuar assim, pelo menos até junho ou muito mais, né? A maior certeza que setembro, outubro, novembro, talvez algumas coisas comecem, mas o que a gente sabe realmente é que o primeiro a voltar ao turismo doméstico, então
super incentivo a todo mundo, todos os empresários do Brasil a oferecerem atividades para o mercado regional. E se você não oferece para o mercado brasileiro, pensar como adaptar o seu produto para o turista, porque quem estava acostumado a trabalhar com estrangeiro, às vezes vai ter que se adaptar um pouco, porque cada tipo de turista, cada perfil é diferente, né? Então, comece a pensar no turismo doméstico brasileiro com carinho. Depois, o que vai abrir é o regional. E eu sei que a gente precisa se abrir mais, né? Minha recomendação para o Brasil, acho que até pela a nossa deficiência de idioma com o espanhol, às vezes nos dificulta um pouco essa colaboração com os outros países da América Latina, mas esse vai ser a segunda onda de turismo que vai voltar, é o regional. Então, pensar nos nossos vizinhos, os chilenos, os argentinos, os colombianos, os peruanos, os mexicanos, enfim, da América Latina, e adaptar o seu produto para isso também, porque vai demorar um pouco para o estrangeiro dos Estados Unidos e Europa, que são os mercados principais de turismo de aventura internacional, eles voltarem, estarem preparados e ter a confiança de que eles vão viajar com segurança para esses países. Então, peço que todo mundo pense um pouquinho na sua estratégia para o mercado doméstico e regional primeiro, para depois ir se adaptando ao mercado internacional, que vai voltar, nossa opinião é que vai voltar sim, mas que vai demorar um pouquinho e vai demandar um ajuste, né, de protocolos de saúde, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Mas a gente sabe que, por exemplo, um dos mercados principais emissor de turismo de aventura no mundo é o dos Estados Unidos. E a gente sabe que está afetando muito, são dados do governo dos Estados Unidos já que o PIB vai ser reduzido em 500 bilhões de dólares e que vai ter muito mais impacto do 11 de setembro, 9 vezes mais, quase 10 vezes mais, pelo menos, que já foi um impacto grande, que mudou os procedimentos nos aeroportos, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, toda a questão de segurança. Imagina depois do Covid, como esses procedimentos e a questão de insegurança do viajeiro, né, do turista, depois do Covid. Então, assim, alguma coisa do turista depois da pandemia, o que a gente já tem visto, tem conversado com nossos associados e parceiros por todo mundo, é que, não dá mais para fugir da realidade de virtual, né? Nós estamos fazendo aqui uma entrevista ao vivo, isso chegou para ficar. A comunicação dos empresários, inclusive dos guias, com o turista, com o cliente, via tecnologia é fundamental. Então, não só as redes sociais, mas também essas plataformas para fazer a sua apresentação online, contactar o seu cliente de maneira pessoal. Então, tem várias empresas, por exemplo, já oferecendo, usando os próprios guias das empresas que estão sem trabalho, para oferecer, por exemplo, uma mini aula, um webinar, uma aula de como, por exemplo, observar aves, ou como técnicas de montar uma bicicleta na montanha. E é uma maneira criativa de manter esse relacionamento, ferramentas virtuais, mas vocês têm que pensar que, às vezes, a gente está em lugares remotos e a internet é difícil, ou, às vezes, a gente não tem, as comunidades não têm acesso a tanta tecnologia, mas é uma coisa que está aí para ficar e a gente vai ter que trabalhar com isso, né? Então, como que sua empresa está se preparando? Tem várias opções de tours, inclusive o Airbnb tem colocado experiências digitais online já, e isso está aí para ficar, não adianta a gente ficar né, querendo fazer boicote, porque não, realmente essas tecnologias e essas opções, eu sugiro que vocês pensem uma das coisas que a gente tem visto é que além da foto, o vídeo é muito importante agora, né? Em tours virtuais. Então, tem empresários oferecendo, por exemplo, eles fazem um passeio de bicicleta e param numa vinícola. Nesse momento, eles estão mostrando a vinícola em um tour virtual para dar aquela vontade das pessoas irem, ou para a pessoa que foi, depois poder mostrar para a família que eles visitaram aquela vinícola específica, ou aquele museu, ou aquela igreja. Então, assim, começar a pensar como você vai incorporar esses tours virtuais no seu marketing para poder atrair novos clientes, mas também para manter a relação com esse cliente seu que já veio. Então, é uma experiência virtual, tá aí para ficar e a gente vai ter que se preparar realmente. Claro que o outro ponto fundamental é a questão de higiene e saúde, né? A questão que as pessoas vão realmente estar muito preocupadas com a limpeza dos meios de transporte, avião, com certeza, mas a sua van também, às vezes, né, as pessoas, ônibus, ou, enfim, todo tipo,
manipulação de alimento, a questão de contaminação, a questão de saúde. A gente espera que novos protocolos vão surgir, não só de boas práticas, mas até de certificação e, por exemplo, carteiras de documentação para você poder embarcar dizendo que você está ou vacinado quando a vacina surgir, ou que você está saudável, enfim. Então, a gente como empresário, você vai ter que mostrar essa confiança para o seu cliente, de alguma maneira. Então, mostrar que você tem feito cursos, mostrar que realmente você tem testado, feito testes para ver se os seus guias estão doentes ou não, ou a máscara e luva, essas coisas vão ter que continuar, provavelmente por um bom tempo. Talvez você pode usar até a questão de ter a sua própria máscara, com o seu logo da sua empresa. Pensar criativamente, mas a questão da higiene e saúde, realmente ela está aqui para ficar, né? Então, você já pode ver algumas empresas aéreas já mostrando como eles estão melhorando a limpeza e provando e passando spray por tudo. Os hotéis já estão fazendo isso. E a gente tem que pensar na cadeia como um todo. Você não pode pensar só na sua empresa, né? Porque essa segurança, ela vai ter que estar na cadeia toda, desde o aeroporto ao transporte, ao hotel. Mesmo que você seja um operador, você vai ter que pensar em todos os detalhes. Então, é o momento da gente trabalhar junto com os outros empresários, com o seu município, com o seu estado, país, porque ninguém vai poder fazer essas coisas sozinho. Política de saúde pública é uma coisa que vai envolver todo mundo e a gente tem que se organizar. Você não vai conseguir fazer só pela sua empresa. Se o aeroporto não está seguro e não está sanitário, o turista não vai chegar, não vai chegar até a sua empresa. Então, especialmente o internacional, né? Mas é isso, a tendência da proteção individual. Então, pensar, quando a gente trabalha com aventura, a gente já tem, às vezes, a gente tem como é que falo? Estou esquecendo meu português, meu Deus. Então, a gente tem o colete salva-vidas, eu lembrei. O colete salva-vidas, a gente tem capacete, mas às vezes vai precisar, na hora de comer, por exemplo, num piquenique feito ao ar livre, a questão da luva, a questão da higiene, a questão da máscara, a questão, enfim. Então, pensar como você vai adaptar o seu produto para passar essa segurança para o seu cliente. E provavelmente a gente vai ter algumas certificações aí geradas no futuro para poder te dar ainda mais segurança em relação a isso e poder mostrar para o turista, eu estou certificado, minha empresa é sanitária, né, e está saudável, nesse sentido. A gente sabe que a outra coisa que vai ser gerada é as pessoas quererem evitar o contato físico. Infelizmente, para nós da América Latina, é muito difícil, porque a gente adora um abraço, um aperto de mão, um beijinho no rosto. Então, mas se você está trabalhando principalmente com turista estrangeiro, eu já espero que o americano, por exemplo, que já é um turista mais menos aventureiro no sentido comparado com o europeu ou até da América Latina, já era um turista que exigia água limpa, por exemplo, para tomar, né? Então, essas pessoas não vão querer tocar muito, tá? Então, a tecnologia de você fazer check-in nos hotéis sem tocar, aí a gente adora papelada na América Latina também, né? Então, os governos vão ter que mudar isso também, né? De você ficar escrevendo papel, de você ficar... quanto menos contato físico no futuro, melhor, para fazer check-in, para assinar waiver, então, que seria o termo de consentimento de risco, também. Então, sim, talvez ver essas assinaturas online, esses programas, para poder evitar ao máximo que as pessoas se toquem superfícies de balcão, superfície, o mínimo possível. Então, temos que pensar e vamos ter que trabalhar junto de novo, falando isso, querendo botar ênfase de novo, que a gente tem que pensar no social e se organizar para o Brasil, por exemplo, se preparar para isso, tecnologia no aeroporto de identificação, eu sei que é meio Black Mirror, mas é isso aí, tá aí para ficar, né? Então, mas é verdade. É verdade. Então, esse nível, e a gente tem que começar a pensar na tecnologia, como baratear. Eu sei que ainda tem coisas que são caras, tem coisas que são complicadas, mas tem coisas que a gente já pode fazer, desde o nível de empresário ou guia também, já para diminuir por onde a gente pode esse contato físico e usar a tecnologia ao nosso favor. Então, uma tendência também vai ser cada vez mais ter esses robôs ou esses avatares virtuais das pessoas para fazer atendimento, para evitar
já tem países, por exemplo, a Noruega, já tem a Holanda, já tem serviços que você pisa no país, você pode baixar um aplicativo no celular que você escolhe um personagem, por exemplo, desses, para ser o seu guia durante a sua estadia no país. Essas pessoas não existem, mas elas têm personalidades, foram desenvolvidas de acordo com o mercado, e você pode se identificar com uma delas, uma mais jovem, uma mais descolada, uma de mais idade, de acordo com o seu perfil, e esse guia virtual vai te ajudar. E claro que quando a gente fala de tecnologia, de pessoas virtuais, a gente está falando em perda de empregos, né? A gente tinha pessoas trabalhando nisso, a gente tinha o nosso guia físico, pessoa física. Não acho que vai substituir completamente, mas algumas coisas sim, e a gente realmente vai perder algum pouco de emprego nesse sentido. Então, é o momento de ser criativo, é o momento de pensar em política pública, é o momento de se unir para criar soluções, para gerar outro tipo de emprego. Então, como que você pode dar emprego para o seu guia online? Fazer atividade online agora, dar uma aula de culinária, pelo Zoom, com alguém, com seus clientes, por exemplo, e ajudar a usar a tecnologia para também manter nossas comunidades, os empregos e as pessoas, né? Mas realmente alguns serviços no futuro vão ser assim, com pessoas, robôs e avatares e coisas assim. Então, a gente tem que pensar bastante nesse mercado e como se adaptar. Estou quase terminando meus comentários, para a gente poder fazer as perguntas com a Paula, mas outra tendência é evitar aglomerações, que para isso o turismo de aventura e natureza, ecoturismo, rural, o que seja, ele tem muita vantagem, né? Porque a gente não trabalha com grupos grandes. Então, uma tendência que a gente espera é que sejam grupos pequenos no futuro, que sejam, por exemplo, você e sua família numa van, em vez de você e 300 pessoas num super barco ou num ônibus, né? Então, são grupos pequenos de amigos ou de familiares, muito turista individual, casal também, grupos pequenos. E a pessoa vai pagar mais por isso, porque essa sensação de segurança. Então, a atividade ao ar livre é perfeita para o futuro. Então, a gente sabe que, realmente, depois do Covid, atividade ao ar livre com grupos pequenos, na natureza, é uma tendência. Então, a gente tem uma vantagem, né? E a gente tem essa vantagem de ter um país tão grande como o Brasil, com lugares remotos incríveis para a gente visitar e que você pode ver quase ninguém na trilha, por exemplo, né? Então, e para política pública, para os destinos, você vai ter que começar a pensar na distribuição das pessoas no ponto turístico. Então, vamos dizer, Rio de Janeiro, por exemplo, Cristo Redentor. A gente vai ter que ter algum tipo de distribuição. Já tem, de novo, tecnologia pode ajudar. Já tem na Europa aplicativos que mostram o tamanho das filas nos museus mais populares. Então, a pessoa sabe que, não vou lá não agora porque está muita gente. Eu vou daqui a meia hora que já está melhor. Então, eles mostram os atrativos principais, mostram assim, vermelho, tem muita gente. Então, é uma maneira das pessoas decidirem onde elas vão. Então, primeiro eu vou naquele atrativo turístico, depois eu vou no outro que vai estar menos gente. Alguns vão ter que passar por situações de realmente controle de capacidade de carga, quantas pessoas por dia pode visitar, quantas pessoas por hora pode visitar. E eu acho que o Brasil tem grandes exemplos de gestão de turismo, de negócios, de destinos nesse sentido. Bonita é um deles, né, com voucher, a própria Brotas, que tem o Rio, por exemplo, as atividades de rafting. Cada empresa tem seu horário para que não dê aquele fluxo de um monte de gente no Rio no mesmo horário, mesma coisa em Bonito. Então, a gente tem bons exemplos no país que a gente pode seguir e implementar em outras regiões que a gente tem, para evitar aglomerações. Então, é um bom sinal, porque a gente estava tendo muito problema de overtourism, né, de sobreturismo. Então, isso vai... ninguém vai querer mais estar na muvuca, infelizmente, tá? Então, principalmente esses turistas do mercado norte-americano, europeu, que são mais conservadores nesse sentido. Então, grupos pequenos, atividade de natureza e gestão de destino para distribuição de fluxo. São minhas recomendações, tá? O serviço é muito especial, muito importante. O turista vai ter medo. Então, para acabar com o medo, a gente precisa de confiança. E a confiança ela é dada pelo atendimento. Então, atendimento especial, pessoal, chamar seu turista pelo nome, ligar para eles agora, manter esse relacionamento de maneira pessoal,
E, claro, ser sensível com a situação. Se você ficar tentando vender, às vezes, alguma coisa agora, pode ser insensível, mas manter o contato com eles, oferecer algumas coisas gratuitas, manter a sua marca com seus parceiros e com seus turistas é uma coisa importante. A confiança vai depender muito do atendimento. Então, o serviço vai ser bastante importante nesse sentido. E a gente sabe que também as pessoas estão mudando para uma fase de maior consciência global, né? A pandemia mostrou que fronteira é relativo, que dinheiro é relativo, que está todo mundo em casa do mesmo jeito, assim, e com o mesmo risco. O vírus não discrimina, né, as pessoas. Então, isso tem mostrado que o mundo está unido numa coisa só. Então, por exemplo, temas como câmbio climático, mudança climática, então, vão ser bastante importantes, porque as pessoas estão sabendo que o que é feito lá na Índia pode impactar a gente aqui, né? Então, essa visão de mundo mais conectado vai gerar também uma consciência de pertencimento e de globalização muito maior. Então, o seu cliente vai te exigir, sim, o que você tem feito para o seu impacto no carbono, o que você tem feito para as comunidades. Sua mensagem, minha recomendação para os empresários e para os destinos é mostrar esse lado social e ambiental. E fazer, realmente, não só mostrar, mas fazer, né? Por favor. O que vocês têm feito sobre isso? Melhor para o meio ambiente, melhor para as pessoas, melhor... O tema de igualdade de gênero é uma coisa importante. Então, é um turista que ele vai viajar menos no futuro, mas ele vai viajar melhor, no sentido que ele vai exigir uma empresa melhor, um serviço melhor, porque ele vai viajar menos, ele vai querer viajar menos por risco, mas ele vai querer ter realmente uma atividade que seja impactante no bom sentido, tá? Então, valor sobre preço. Se a gente começa a falar de tecnologia, protocolo de saúde, grupos menores, isso envolve custo, né? Isso envolve que você vai ter um certo custo maior em seu preço, e agora tá todo mundo pensando, eu tenho que cobrar menos porque não tem turista. Mas cuidado com isso, porque sempre essa briga de preço, ela acaba afetando a qualidade, né? Principalmente em atividades de aventura, onde o equipamento de segurança é muito importante e ele não é barato. Então, minha recomendação é cuidado com o preço, pense em valor, é aquela velha diferença entre valor e preço. Valor ele tem que ser percebido, as pessoas vão pagar, elas vão pagar mais por se sentir segura, elas vão pagar mais por ter um serviço de qualidade pessoal para elas vão pagar mais por isso. Então, assim, não se preocupe tanto em reduzir o teu preço, mas em transmitir esse valor. Qual é o valor da sua atividade? Então, a gente já falava isso antes, o impacto do serendipity, daquele momento uau nos tours, né, de você surpreender um turista no final com uma garrafa de vinho, não sei o quê. Pense que também, além disso, o valor agora é esse valor de segurança, de higiene e de ser de um impacto positivo no planeta. Né? Então, pense nisso em relação ao valor e preço. Resumindo, para eu parar de falar, a gente sabe que tem muita incerteza no mundo, eu não tenho bola de cristal, eu não sei, está todo mundo no mesmo barco. Minha recomendação é fazer o que a gente está fazendo agora, bater papo, tentar compartilhar, tentar se ajudar. Como eu disse, vou frisar novamente, sozinho a gente não vai conseguir ir para frente e pós-pandemia ter sucesso. Então, é hora sim de a gente se envolver e pensar bem em quem que a gente vota, porque eles estão tomando decisões que influenciam a nossa vida diária. É a hora de olhar para o seu vizinho e não olhar ele como sua concorrência, mas sim seu aliado para trabalhar junto em soluções de manejo do seu destino, soluções de compra de produtos, por exemplo, em conjunto para baratear, por exemplo, soluções de tecnologia. Enfim, vários empresários têm guias, são freelancers na maioria das vezes, e às vezes os empresários compartilham seus guias, né? Então, pensar tudo isso, vamos trabalhar junto. Eu acredito que a gente vai seguir, o turismo vai seguir, as pessoas estão em casa sonhando em viajar, isso vai passar, mas a gente realmente tem que mudar, a gente tem que sair disso melhor, tem que estudar bastante agora, tem que se unir, falar com o seu vizinho e a gente vai conseguir sair dessa. É isso, Paula. Agora estou à sua disposição. Que bom. Muito obrigada, Gabi. Adorei sua apresentação. Vamos abrir o chat. Então, se alguns de vocês têm uma pergunta, pode fazer no chat. Eu vou aproveitar, Gabi, e vou fazer algumas perguntas. Posso? Por favor. Estou aqui para isso. Então, você falou muito do futuro, mas tem algumas dicas do que as agências
podem fazer agora, tipo, três, para resumir, três ideias do que as agências podem fazer. Informação é fundamental, né? Então, eu acho que estar realmente se informando das tendências, analisando, fazendo cursos online, assim, lendo muito para saber, porque isso vai te ajudar a tomar decisão. A informação ela é a base, né, da estratégia. Então, se informar, eu acho que é importante. A outra também é se cuidar. Eu queria dizer que é momento. A gente não sabe o impacto psicológico que a gente está sofrendo, né, ainda, porque é uma coisa que nunca aconteceu antes, nessa magnitude, assim. Tivemos pragas e outras situações pelo mundo, mas não tanta informação e tecnologia, né, a gente realmente está conectado. Cuide do seu pessoal também, eu acho que tente balancear a sua família, a sua saúde física, porque é normal, tá todo mundo passando por momentos de ondas de depressão e de força. Cuida de você também, porque a sua empresa, seus funcionários e vão precisar de você bem também. Então, minha recomendação seria também tirar esse momento para você, para isso. E a outra é o que eu já tinha sugerido sobre se unir. Então, ajude a comunidade, unam-se em seus setores, nas associações locais, façam parte das discussões dos órgãos de governo também. Vamos se envolver, vamos se unir. Essas são as minhas 3 recomendações por agora. Ai, que bom. E para o futuro, Gabi, que oportunidades você acha que vão surgir no turismo, assim que as agências do segmento aventura têm que aproveitar? Como eu disse, eu acho que está abrindo este mundo que às vezes a gente não olhava muito para o que é o turismo regional. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade. Não é que talvez vocês vão ter mais turistas, inclusive, com outro perfil que às vezes a gente não dava muita bola para os nossos vizinhos, não via eles com tanto impacto, né? Então, é uma oportunidade, sim, da gente. E é uma oportunidade também da gente pensar no tipo de turista que a gente quer receber, que não é volume, mas é qualidade, né? Então, assim, que impacto. Pensem que os turistas são realmente, né, em inglês a gente chama eles de guests, a gente chama eles de hóspedes, né? Eles são nossos hóspedes, estão na nossa casa, que é o nosso país, o nosso destino, a minha comunidade, a minha empresa. Então, pensem bem também, vamos melhorar, vamos tomar esse momento que a Terra está respirando, como todo mundo está falando, para sair disso fazendo um turismo realmente muito melhor, que cuide realmente da natureza, que cuide realmente da cultura e que não cause um impacto, porque realmente o turismo pode ser uma ferramenta muito ruim, de muito impacto, se não é feita direito. Então, vamos sair disso melhor, vamos fazer um turismo, essa é uma oportunidade da gente melhorar, vamos melhorar e vamos olhar para mercados que a gente não olhava. E essa oportunidade online é uma grande oportunidade da gente começar a pensar o que eu posso oferecer online, como posso estar fazendo dinheiro também com tours virtuais. Eu acho que o tour virtual, ele não vai substituir o real. Ele pode ser uma ferramenta para você atrair mais turistas, que um dia vão querer ir lá comer aquela comida. Mas uma aula de gastronomia virtual agora pode manter o sonho vivente de um dia eu ir lá comer aquela fruta naquele país. Então, essa é a minha recomendação. Tá. O que seja digital vai como complementar, né, o tradicional. Não Exato. substituir. Eu acho o mesmo. E tem algum site, algum livro que você quer sugerir para os agentes e operadores? Olha, bom, eu já compartilhei no começo vários recursos nossos. A gente tem um webinar na semana que vem também sobre finanças e eu acho que eu recomendo todo mundo seguir os governos, as suas páginas de secretarias de turismo e ministérios de turismo também para entender e de saúde, porque vão ser bastante importantes. Eu também recomendo. A gente tem feito uma série que é bem bacana de ver, que chama Stories from the Field, está no canal do YouTube da ITTA, que são vídeos dos nossos associados do mundo inteiro, como eles estão passando, o que eles estão fazendo nessa fase. E é bem interessante, é bem informativo também, e até alguns são bem engraçados, e vale a pena também. Mas é isso, eu acho que tem muito recurso, e aliás, tem muita informação também, né? Eu tenho 500 artigos aqui que eu tenho que ler, mas lembre de cuidar de você também no seu tempo e não se sentir tão culpado que você não leu todos os 50 mil artigos, né? Então, vale a pena estar se informado, mas também tem muita coisa ali, né? Então, tenta selecionar bem, tenta tirar um momento para você, para fazer o exercício físico, aprender uma coisa nova, e, se possível, sair ao ar livre, que sempre que nos cuida do coração, né? Mas tem muito recurso ali. Na ITTA tem aqueles que eu mostrei, e eu estou à disposição também para, se alguém tiver
alguma necessidade especial, pode feliz entrar em contato comigo e eu compartilho o que eu tiver. Que bom, que bom. Então, todos os que tenham interesse podem falar com a Gabi. Temos o e-mail dela na tela e também no chat. As meninas vão postar lá. Bom, Gabi, isso foi nosso webinar. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje. Então, já vamos fechando. O que você acha? Não, perfeito. Sigo à disposição e muito obrigada pela oportunidade. E cuidem-se bastante aí no Brasil, especialmente, que eu tô com saudade e quero muito ver vocês em breve. E eu espero poder dar um abraço, porque eu não sei se eu vou saber ver sem abraços no futuro. Vai poder. Acho que não. Cuidem-se e obrigada. E vamos lá, a gente vai pra sair dessa. Vamos juntos. Fica em casa, Gabi, então. Fica em casa, todo mundo por agora, pra gente poder estar junto daqui a pouco. É isso aí. Obrigada. Bom, vamos a ver agora o vídeo de Bonito e fechamos o webinar. Muito obrigada a todos por estar hoje e os vejo no próximo webinar. Tchau, tchau. Tchau. Best parts, I think, are the active parts, like snorkeling yesterday in this crystal clear water, and also going down in the cave. It's really stunning. Pantanal culture is inserted in the middle of the nature, so it's rich for gastronomy, it's very genuine, it's unique, and it is amazing. Whoa, big fish! Yay! Catching piranhas. We packed so much into 4 days of exploration, taking a boat into the Saco do Mamangua, walking through mangrove forests and dipping into hidden pools, and then getting to experience Rio, which was just exhilarating and fantastic. In Iguaçu, you can do the hikings, boat tours, and you can do the bicycle, wildlife watching, and put us in front of one of the 7 wonders of the world. We travelled from west to east using a multitude of different transport, so boats, cars, 4x4s, hiking, biking, and the journey has been an incredible experience. Brazil has a surprise around every corner, whether it's an amazing bug that you find on the side of the road or it is a vast cave that's hidden in the trees. It's always got something to show you. Beautiful people, beautiful places, beautiful landscapes. The waterfall was one of the best waterfalls I think I've ever seen. A lot of moments of this trip, it's been about having your senses awakened. It requires your brain to be awake, it requires your heart to be open. It's those moments when we feel most alive.